Salve pessoal, Vinix passando aqui. Hoje, segunda-feira, né? Dia 2, se eu não me engano. É dia de estudos para mim, né? É o dia que eu reservo para estudar. Eu estudo 2 vezes por semana, então segunda-feira é um dia que eu reservo para rever conteúdo, para rever meu jogo, para dar uma estudada, né? E hoje vou trazer um conteúdo exclusivo para vocês aqui, né? Trazer um conteúdo exclusivo do curso da comunidade Poker na Estrada. Lembrando, se você quiser fazer parte, cara, vou deixar o link na descrição aí para vocês. Lembrando que R$ 40 por mês. O curso tem muita aula para ver, tá, pessoal? Muita aula, muita coisa. Tem review, tem aulas ao vivo, 2 aulas ao vivo, né? Por semana. Inclusive, segunda-feira hoje tem aula às 7 horas da noite. E vem fazer parte com a gente, vem estudar com a gente, vem evoluir seu jogo. Você que é iniciante, ou até mesmo você que já joga há um tempinho, quer melhorar o seu jogo, bora com a gente. O link tá aí na descrição. R$ 40 por mês é o melhor custo-benefício da internet, cara. Melhor custo-benefício do Brasil. Onde você vai achar conteúdos bom por esse preço, né? Mas enfim, hoje é dia de eu tô precisando rever alguns conteúdos, né, para dar uma melhorada no meu jogo. Eu caí nesse quesito que eu vou assistir hoje, estudar com vocês aqui. Eu caí a minha porcentagem, né, a porcentagem total deu uma caída, então eu preciso rever. E vocês vão acompanhar aqui comigo, tá? Vamos estudar junto hoje. Obviamente não vou poder trazer o conteúdo todo, né, pessoal? Porque senão o Ramon me mata, né? O Ramon me dá uma surra. Mas eu vou. Uma boa parte dele aqui eu vou trazer com vocês. 30 minutinhos. Dá pra gente estudar. Valeu? Vambora, né? O tema vai ser check, raise e flop do Big Blind, tá, pessoal? E que é um quesito que eu caí um pouco. Tô dando muito pouco check raise do Big Blind. E quero melhorar essa questão, né? Vambora, né? Vambora, que tempo é dinheiro. Aí, bora. O tema de hoje é um tema que parece muito simples e a gente joga todo dia, tem oportunidade de check raise, né? E a gente não discutiu ainda um tema tão recorrente, né? E tem questões muito legais e muito importantes para mostrar para vocês. Algumas são mais fáceis de aplicar, mas outras nem tanto. Mas é muito importante que vocês tenham, no mínimo, as ferramentas que eu vou trazer aqui, no mínimo essas aqui para vocês, tá? Antes disso, eu vou explicar também como vai funcionar a dinâmica. Eu trouxe esse quadrinho que a gente vai ver junto, e nesse meio tempo eu vou mostrando algumas mãos, alguns exemplos de mãos, e vamos vendo no GTA Wizard nós mesmos montando ali as árvores e tal, e mostrando na prática o que está escrito aqui, tá? Depois a gente vai dar uma olhada no relatório, hoje muito rápido, eu não quero fazer nada muito pesado nesse sentido, mas a gente vai dar uma olhadinha nos relatórios, e depois aquele treininho, aí já focando em enfrentando o Cebet de posição final e size baixo, tá? Por que eu estou pegando esse cenário? Posição final e tamanho de aposta baixa. Porque é o mais recorrente, tá? Então é lá que a gente vai enfrentar mais vezes esse cenário e é onde mais a gente pode aplicar os conceitos que estão aqui, onde as nossas frequências de check raise vão ser muito altas. E é onde vocês precisam ser melhor. E eu falo isso de que precisam ser melhor, porque pela amostragem, pela minha experiência, pelas aulas que eu dou, inclusive no time, em geral a frequência de check raise é muito baixa, assim, da média do field, sabe? Um número ideal de check raise, para vocês terem ideia, é de 17%, no mínimo. E Não, pessoal, 17%. O meu deve estar em torno de 6 ou 7%. Imagina, a média o ideal da teoria, 17%, você está com um check raise de 6 e 7%. É muita coisa de diferença, né? Então é uma coisa que eu tenho que melhorar no meu jogo.
E a gente estuda para isso, né? Estuda para tentar melhorar e tenta colocar em prática depois, né? É isso que é muito importante, né? 7% contando cenários que é multi-way, sabe? Que tem mais de um jogador. E o que acontece muitas vezes é que a frequência de check raise no jogador médio aí gira em torno de 12, 10%, 13%. Geralmente o pessoal dá pouco check raise e eu imagino que talvez vocês passem pelo mesmo, mas a gente vai descobrir nas funções que a gente vai montar aqui, certo? Quem quiser conferir o número, quem tem database disponível, né? Pode conferir o seu número de check raise e ver se bate aí, perto dos 17%. Madu sabe aí, quem é do time, eu falo, pego no pé. Se tá enfrentando o botão, tá enfrentando o cutoff, tem que chegar em 20, 25%, porque tem Olha isso, pessoal. Você vê contra o Button e contra o Kutoff, chegar em 20%, cara, é muita coisa. É muita coisa. O meu não chega nem perto de 20%. Nem perto. que abusar mesmo. E vocês vão entender por que mais tarde. Então, antes de começar, o último detalhe é esse. Hoje a gente vai ver a parte mais teórica e semana que vem a gente vai para o lado mais explorável, né? Quando fugir da teoria e quando jogar um pouco mais agressivo, um pouco mais tight. Então, vou trazer uma ideia de como o field ataca, né? Como a média dos jogadores ataca a gente no Big Blind e como a gente faz as adaptações necessárias, tá? Então, por isso que eu decidi dividir em duas aulas, tá? E se quiser, e eu vou pegar um pouquinho de multi-way que muda também um pouco a lógica, tá? Então, vamos lá. A parte 1. Hoje, qual que é o nosso objetivo da aula? Como montar um range sólido de check raise segundo a teoria, tá? Então a gente vai discutir várias coisas aqui e vamos começar pelo que é mais fácil, tá? E é discutir sobre a frequência geral de check raise. Pessoal, se tiver ruim de ler aqui ler o que está escrito aqui, você dá um zoom aí, tá? Dá um zoom aí porque eu não consigo colocar maior aqui para vocês na gravação, mas vocês conseguem dar um zoom aí rapidinho para vocês ler, tá bom? Caso estiver muito difícil para ler, valeu? Então a frequência de check raise ela varia por dois principais motivos, tá? E aqui é muito importante vocês entenderem isso. Quais são os dois motivos? Vamos com calma. O primeiro motivo e o mais importante deles, tá? Esse aqui é o mais importante deles. A frequência varia de acordo com o flop e sua distribuição de equidade. Então, quando vocês estiverem numa situação de tá enfrentando uma posse, tem a chance de enfrentar, de dar um raise, vocês têm que cuidar das posições envolvidas, os stacks. Só vou dar uma pausa aqui, pessoal. Vou tirar minha cara daqui. E a gente já recomeça. Envolvidos. Fica melhor sem minha cara aí, né, no meio, né? Dá para vocês verem melhor o conteúdo. E os jogadores envolvidos. O que eu quero dizer com isso? Quando você está enfrentando, às vezes, o mesmo flop contra o UTG, vocês vão dar check raise com um tipo de mão. E Button contra o Big Blind, por exemplo, vocês vão dar check raise com uma gama de mãos ainda maior. Por quê? Porque a distribuição de equidade muda. O que eu estou dizendo com distribuição de equidade? Vamos pegar o primeiro exemplo genérico aqui. Tá? Então vamos lá, vamos vir aqui para estudar. Vamos pegar aqui para vocês entenderem. Então vamos ler de novo. A frequência varia de acordo com o flop e sua distribuição de equidade. Vamos pegar aqui. Cutoff, 40 blind deep contra big blind. Então a primeira coisa que vamos ver distribuição de equidade aqui. Vamos escolher um flop em que a distribuição de equidade está muito boa para o cutoff. Alguém quer chutar um flop aí que acha que o cutoff tem muita vantagem? Muita vantagem? Bota aí sei lá, acho que talvez um Rei das 5. Rei Você das acha que tem? 5, acho que tem. Rei das 5, geralmente Broadway lá, né? Concentrado em Broadway, vai ter muito, né? Isso. Então, botar um Rei Valete 5, vai. Rei Valete 5. Então, a gente checa.
vamos pegar um size que vai ser repetido depois, né? Então aqui ele aposta 1/3. A nossa frequência de check raise aqui gira em torno de 15%, tá? Aí, pessoal, 15%. Vocês dão um check raise nessa situação com 15%? Com 15% do range vocês dão, por exemplo, rei 3, rei 4, rei 5, rei 6, rei 7, rei 8, rei 9, rei 10, rei valete, rei dama. Acredito que rei dama, rei valete tem até um pouquinho mais de check raise, né? Rei valete, rei dama, rei 10, talvez. O rei valete acredito que sempre a gente dá check raise. Mas com As e 4, As e 3, As e 2, que é para equilibrar o range, né? Vocês dão, ó, 5-5 é óbvio que é a trinca, né? Mas com 5 e 4, 5 e 3, 5 e 2, que é para equilibrar, né? O range tanto daqui quanto daqui. Vocês dão check raise com essas mãos? Vocês não dão. Eu duvido. Eu duvido. Eu não dou 10 e 9, cara. Olha isso aqui. Que é a broca direta da dama, né? 10 e 9. Tem chance. A gente prefere realizar essa situação aqui, ó, do que dar check raise. Ó, dama 10, que é duas pontas, né? Seriam duas pontas. Você vai ter, obviamente, o call, mas vai ter o check raise também, a frequência, né? Frequência de check raise e o call. Cara, mas é isso que a gente tem que estudar. Por isso que estudar é importante, viu, pessoal? Estudar é muito importante, cara. Gira em 15%. Eu quero que vocês entendam a premissa para vocês entenderem. Depois a gente vai avançar em qual flop da raise, em qual não da raise. Agora nós vamos abrir uma nova janela e vamos pegar um cenário inverso. Vamos pegar um cenário em que a gente vai ter uma distribuição de equidade a nosso favor. Vamos trocar para o rei valete 5. Vamos pegar o mais comum, que dá muita distribuição de equidade a nosso favor. Os flops que a dobra é lá embaixo. Porque a gente vai ter todas as trincas e o oponente não. Então, pega um flop 5, 5, 10. Agora, vejam isso. Antes de olhar os combos, que não é o ponto primeiro, de novo, é entender as premissas, vejam aqui. No flop que é muito bom para o cutoff, a nossa frequência de check raise é 15, a nossa frequência geral. Agora, quando é um board que é muito bom para nós, essa frequência sobe para 30, enfrentando o mesmo tipo de aposta. Então, essa é a primeira curiosidade. O que inverteu aqui? A distribuição de equidade. Se a gente for ver aqui em distribuição de equidade. Olha aí, pessoal, diferença de, cara, quase 15% não. Na primeira foi 15 e agora subiu para 30. 15% de diferença, cara, é muita coisa. É muita coisa, né? Quando um board é favorável mais para o seu range do que para o range do agressor, né? Equidade, a gente vai ver. A equidade do Big aqui é 41%, tá? 41%. Para nessa aqui, que está em... Cadê? 39,9. Tá? 39,9. Claro, isso vai variar de algumas outras formas, né? Aqui não é simplesmente a equidade crua, mas sim a concentração de melhores mãos, né? Aqui a gente tem uma relação de melhores mãos de 8% mais 14%, enquanto aqui é só de 6%, né, de melhores mãos. Então isso também influencia. Já do adversário aqui tem 30% e aqui se manteve 30%, né? Então é basicamente isso, é um fator que vai definir a nossa frequência, independente do cenário, sempre lembrar de distribuição de equidade, tá? Esse é o primeiro ponto. De uma maneira, para mim ficou um pouco confuso, mas se eu tentar simplificar o bordo, eu tenho mais 5 defendendo do Big do que ele, por isso que a minha forma de dar check raise é maior. Isso. Você vai ter mais interesse em dar check raise porque o flop pertence mais a você, entendeu? Perfeito. Pode pegar um caso extremo aqui. O rei dama 10. Vamos lá. Rei dama 10. Rei dama valete. Aqui, ó, tá dando 15, porque a gente não tem como, a gente tem um monte de mão aqui embaixo. Que não as ideias você tribeta,
Se você tem uma mão suited e você quer só dar call para poder completar, né? Você quase não tem um rei dama, um rei vala, enfim. Tô entendendo. Isso aí, isso aí. E aí, olha o que que acontece, por exemplo, de novo em comparativo, né? Olha isso aqui, uma mão como Dama Valete, ó. Esse flop é tão ruim pro Big Blind que o Dama Valete, por exemplo, tá jogando sempre de call. Por causa dessa distribuição de equidade. A gente não tem muito como equilibrar, né? Então ele acaba dando mais call. Em contrapartida, esse aqui, olha o top pair, olha o 10 e 9 aqui, o 10 e 7 off, tá dando raise. Então, assim, uma mão que relativamente é mais fraca, né? Que é o top two pair aqui com 10. Se olhar em perspectiva aqui, o Dama Valete parece mais forte. Mas a frequência, mas a frequência de raise parece menor. Por quê? Porque é distribuição de equidade. Eu ainda vou fazer uma aula de realização de equidade que isso aí vai ficar mais claro, tá? Mas você pegou bem. Pode falar, Luiz. Qual tamanho de raise seria esse? De size, né? Se for um terço, né? No CBET, por exemplo. Vai variar aqui. Se ele fez 2, vai variar geralmente entre 5 blinds e 7 blinds, tá? Geralmente entre 5 é 2,5, ali é 3x, sabe? A 3,5. Vezes o raise do vilão, tá? Vezes o raise do vilão. Geralmente é isso. Mas quando o cara dá call aí, meu irmão. Ah, nesse aqui. Mas aqui, aí que tá, né? Nesse aqui a gente pode blefar bastante no flop e turn a gente avalia, né? Nesse aqui, por exemplo. A gente tem muito 5 aqui, nos permite dar muito raise, né? Vejo todas as trincas dando raise. Bom, vamos pro próximo ponto aqui, né? Vamos lá. A frequência varia de acordo com o tamanho de aposta do oponente. Isso aqui é pot odds básicas. Quanto mais baixo ele for o tamanho de aposta, mais a gente precisa reagir, porque mais baixo ele fez. Melhor nossas pot odds. Quanto mais alto o vilão fez, mais baixa é as nossas pot odds. Menos raise a gente precisa dar. Então, vamos trocar o flop aqui só para manter a. Vamos até clicar aqui, ó, que é aleatório. Então aqui, mas me deu um dobrado ou não quer? Um outro aleatório? Meu Deus. Aqui. A aleatoriedade não estava muito a nosso favor. Então, assim, só reparem nessa premissa. Então vamos pegar aqui os extremos, né? Então se ele beta 1.2 no flop valete 4-2. Se apeguem às premissas, não aos ranges ainda, tá? Então veja que se ele faz 1.2, a nossa frequência vai a 20%. Agora, se ele é um maluco e decide betar 7.6 aqui, né? Dá uma overbet. O que vai acontecer com a nossa frequência? De 20 e poucos por cento vai cair para 5%, 6% mais ou menos. Isso aqui é matemática básica. Sempre levar de pot odds. E se ele fizer meio pote, vai ser um meio termo entre 6% e 20%. Aí, que nem eu falo, vamos supor, pessoal, você defendeu você defendeu o Big Blind com Vala 4, vamos supor. Vala 4 de paus, vamos supor. Aí o cara vai lá e beta pot, que nem ele falou aí, ou faz uma overbet. Você tem incentivo de, num board desse aqui, remover o cara da mão dando check raise? Você não tem incentivo, cara. Então, na maioria das vezes, obviamente, tem o flush, que vai te trazer um certo medo, né? A maioria dos jogadores tem medo quando tem backdoor flush assim, de bater outra carta de ouro, né? Mas você não tem incentivo de remover o cara da mão. Numa bet tão alta que ele fez lá. Cara, corre o risco um pouquinho de deixar ele crescer o pote, tá ligado? De você tentar estaquear ele. Eu sei que é difícil, é complicado, mas às vezes compensa o risco, tá ligado? Às vezes compensa o risco. Por que você tá falando do Vala 4, Vini? Porque você bloqueia, teoricamente você bloqueia a trinca de valete e a trinca de 4 nessa situação, entende? Então a tendência dele ter essas trincas é muito mais difícil. Muito mais difícil. Sabe? Aí você deixa ele se atolar lá. Não fica com medo de jogar, cara. Eu sei que é difícil. Eu não sei o que eu faria na situação, mas
Seria mais a lógica, né? Agora, vamos supor que ele faz um terço, que nem o Ramon tá dizendo aí. Ele beta 1.2 ou 2 blind. Aí você tem incentivo de crescer o pote, porque você tem a melhor mão, né? Você tem dois pares em vala 4, a chance dele ter uma trinca de 2, ele pode ter? Pode, mas é bem menor, né? Mas, ao meu ver, eu penso dessa forma, né? Não sei vocês, qualquer coisa, vocês me contrariando, vocês digam aí no comentário, né? Mas enfim, bora. Vai a 15, ó. Se você fizer um terço, vai aumentar um pouco mais. Vai subir a 16, vai a 20. Então, pegaram essa premissa? Isso aqui vai se repetir em qualquer cenário. Quanto mais alto, menos check raise a gente precisa dar. Certo até aqui? Alguma dúvida? Certo, tava olhando as mãos que dão check raise, né? Top pass, quedas para sequência. Nós vamos discutir agora. Vamos discutir agora isso. E uma coisa que vocês precisam ter em mente aqui. Então, assim, agora, isso aqui em termos de frequência, tá? Então, vamos até dar assim, uma linha aqui para separar. Então, assim, em termos de frequência, já matamos, né? A frequência varia segundo esses acordos que passamos. Agora nós vamos pegar e pensar num range sólido. A gente, obviamente, não precisa, a gente precisa ter um equilíbrio entre mãos de valor. Eu vou simplificar e falar valor e blefe. Hoje em dia não é muito assim esse termo que se usa. Mas a gente precisa ter mãos fortes que estão ganhando muito e mãos fracas que não estão ganhando muito, mas que têm um potencial de ganho. Essa é a primeira premissa, tá? Então eu separei algumas coisas que geralmente vai sempre girar em torno dessas 4 premissas aqui. Só que antes é importante vocês também saberem o seguinte, que eu quero aproveitar esse gancho do tamanho da aposta. Aqui está escalonado, tá? Primeiro mãos de valor, depois draws, né? Depois aqui tem a blocker futura e depois tem pares baixos. Eu separei em 4 grupos. Vejam que está em ordem de valor, né? Eu botei mãos de valor primeiro. Por que eu quero que vocês entendam isso? Porque quanto mais alto for a aposta que a gente está enfrentando, mais a gente vai enxugar o range de check raise e mais a gente vai cortar as piores mãos. Uhum. Entenderam? Então vamos pegar aqui esse primeiro exemplo aqui, só para ficar claro. Então vejam, que se ele aposta 1.2, vou pegar o exemplo extremo também. A gente vai discutir melhor. Mas vejam que o 2 aqui, ó, o 2, gente, o 2, 5 e 2 de espada está dando raise, tá? Então, só guardem isso. Então, assim, a gente tem uma mão como 5 e 2 dando raise. A gente tem uma mão como, por exemplo... Você daria check raise com 5 e 2? Eu não acredito, não. 5 e 4, 5 e 3. Eu duvido. Imagino, aqui, ó, 10 e 9 de espadas de paus dando raise, com backdoor flush, backdoor para sequência, tá? O que vai acontecer se eu apostar muito alto aqui, se eu apostar 83% do pote? Ramon. Olha aí, ó, pessoal. Olha o que eu disse, ó. O vilão lá agrediu com 83% do pote. Olha o Vala 4 aqui, ó. Olha a frequência de check raise dele, como tá baixa, ó. Tá vendo? Olha isso, cara. É muito explicativo, né? Ele vai preferir jogar mais de call do que de check raise. E possivelmente remover o vilão da mão com seus blefs lá, né? Não quer fazer isso, né? Ó, agora o 4 e 2, ele já quer dar o check raise, ó. Porque automaticamente ele vai tomar call de todos os valetes. Vai tomar call de valete ás, valete rei, valete dama, valete 10, valete 9. Todos os valetes aqui ele vai tomar call, né? Agora, quando você tem já o valete 4, a frequência de check raise diminui, porque você está protegido, né? Você está protegido. Aí ele vai te dar check raise com o quê? Com rei valete, que é top pair e um kicker muito bom, né? Que é o rei, né? Tá vendo? Ó? O rei valete vai para uma frequência boa de check raise, porque tem a proteção do rei, mas melhor seria se fosse um Ás e valete, tá vendo? Olha aqui, ó, o Ás e valete também, a frequência de check raise é menor, porque ele está protegido pelo Ás, né?
É muito explicativo, né? É muito explicativo, né, cara? Por isso que é bom. Estudar sempre é bom. Você nunca perde em estudar, você sempre ganha, né, cara? Mas muito bom, muito bom. Vambora. Oi, fala, Marcos. Vamos E aí, falar. tudo beleza? Beleza? Só de tudo, cara. Porque tem uns 2 meses que eu tô no curso aí, mas agora é a primeira vez que eu tô assistindo, né, as aulas. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu queria Espero depois que... trocar uma ideia com você mais no final da live aí depois. Claro, tranquilo. Big Blind. Noção do que Perguntar, não tem problema nenhum. Passar Ou um escrever no pouquinho chat aí, pro quase Marcos como ali. Quem que é o você Marcos? achar melhor, tá? Aqui, Marcos é porque eu acho pergunta pro Ramon que ele é totalmente iniciante, mas ele fez algumas perguntas. que Não, aqui o pessoal mesmo pode falar aí que tá sempre aí, fala, é assim mesmo, fica tranquilo para interromper, tá todo mundo aqui, um ajuda o outro, né? Todo mundo aprendendo. Fica então, tranquilo quanto isso. você está explicando aí que eu vou estar no Big Blind, né? Isso, você tá do Big Blind e tá enfrentando por uma exemplo, lá, aposta. aí bateu Vala 4 e 2. Isso. É que eu tô, assim, só para você entender, eu não tô. Esse começo de aula, você vai ver mais pro final, vai ficar mais claro para você, tá? Esse começo de aula eu tô dando linhas gerais, premissas, coisas que você vai usar em qualquer cenário, entendeu? Você vai usar essa lógica, essas lógicas que eu tô falando, tá? Então, isso que eu falei, por exemplo, isso que eu falei de, ó, pegar isso aqui que é bem fácil, tá? A frequência que você vai dar check raise, você vai dar muito check raise com muitas mãos no cenário ou pouco? Então, por exemplo, isso vai variar de acordo com o tamanho da aposta do vilão. Então, por exemplo, se o vilão apostar muito alto, você vai ter poucas mãos que vão dar raise. O vilão fez muito baixo, você vai ter muitas mãos no seu range que vai dar raise. Porque isso vai ser independente do cenário. É isso que a gente está discutindo aqui. Linhas gerais, entendeu? Seriam regras, tá? De como dar check raise. Principalmente se for um torneio bounty, a frequência de call é maior, né? Aí sim, a gente se expõe mais. Mas você fique à vontade aí, Marcos, para fazer pergunta a hora que você quiser, tá? Mas como a gente, como eu estava então trazendo, então vamos aqui para esse exemplo do cutoff aqui. Então a gente viu mãos como 10 e 8 lá atrás, né? O 5 e 2 até ele está mantendo o raise, né? Mas vejam que é só mudar o tamanho de aposta. A gente pega uma mão como 10 e 8 de paus, aqui no board, valete 4 e 2, estava dando raise por bluff. Enfrentando uma aposta muito alta, de 80%, essa mão está foldando direto, né? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Quando pegar um outro exemplo que é mais fácil de entender. Vejam o valete 9, o valete 10 aqui, ó. Se você enfrenta um quinto aqui, né? Esse tamanho de aposta é um quinto. Se você enfrenta um 20%, o valete 9 e o valete 10 estão dando raise praticamente sempre, ó, uma frequência muito alta. Agora, quando ele manda uma bazuca lá, o que acontece? O valete 10 ainda dá um pouquinho de raise, mas olha o valete 9. Nunca dá raise. Então, guardem isso do tamanho de aposta também. Tá vendo, pessoal? É bem explicativo, porque é questão do kicker, né? Você não tem um kicker bom, diferente do valete rei, que vai sempre para raise, né? Vai sempre para raise na questão do kicker, é a blocker futura, né? Que provavelmente o Ramon vai falar mais para frente, que seria a questão da blocker futura. Você tem uma blocker de rei aqui, então você já vai para... Você evita que ele tenha rei e valete lá. Teoricamente, né? Você tem uma blocker futura aqui. Então, por isso que ele pende mais ir pro check raise, né? Também, tá? As regras que eu falar agora... Oi? Quanto maior a aposta, para você dar check raise, maior tem que ser seu kicker no top isso serve, mas o certo seria falar assim, mais requisitos de força, entende, Tarcísio? Mais, tipo assim, melhor tem que ser o seu draw. Então, você vai poder cortar aquelas mãos mais fracas que você daria raise caso você estivesse enfrentando um tamanho de aposta baixo.
Beleza. Beleza? Agora nós vamos falar elas e vai ficar mais claro para vocês, tá? Vai ficar mais claro. Então, assim, vamos começar pelo básico do básico. Quais mãos que vão ser as primeiras que vocês vão dar raise? São as mãos de valor de fato, tá? As mãos de valor, elas realizam melhor equidade, esse é o termo certo, inflando o pote o quanto antes possível. Cara, quando eu comecei, você falava isso muito nos vídeos. Você falava assim, mãos de alta equidade querem inflar o pote o quanto antes, vão para 3 streets, e aí depois vendo alguns regs jogando online e tal. Até o Phil Hellmuth, que eu vi uma vez, um WSP desse ano, cara, quando ele faz trinca no flop, ele vai de check raise sempre, velho. Então, o jogador, quando faz trinca, não faz slow play, entendeu? Eu já percebi isso. No flop, então, quer inflar. Isso. Eu não recomendo para ninguém que está iniciando fazer slow play. Existe casos de slow play, mas eles são tão assim específicos que nem eu acho que assim você mais vai ou você estuda slow play ou você não aplica nunca. E nos fios que vocês jogam, eu recomendo não fazer. Eu acho que tem que jogar o mais para frente possível, sabe? O pessoal não folda, né? Então, acertou uma mão forte, dá check raise. Essa é mais assim simples, vamos dizer assim, né? O mais simples possível. Aí eu já estamos o bet jogando com as certas, imagina fazendo slow play. Exato. Exatamente. Então, vou pegar aqui um exemplo, ó. Vamos pegar o cara postando 1/5, tá? Só para identificar o que é. Olha, tudo isso de vermelho, o Marcos agora está chegando para se identificar aqui com o GTO Wizard, a gente usa isso toda semana. As mãos de vermelho é tudo que dá raise, essas mãos de vermelho aqui. Então veja o que o Tarcísio falou lá. Olha o 2-2. Sempre raise. Olha o 4-4. Sempre raise. As trincas sempre dando raise. Olha os valetes. Os melhores dando raise. Olha os 2 pares. Estão dando raise. Tudo tá dando aí não tem raise. vala-vala, porque vala-vala trebetava pré-flop, né? Trebetava pré-flop, exatamente. Mas só para mostrar, né? Eu sempre gosto de ser teórico, porque vocês entendendo a teoria do jogo, vocês vão aplicar isso bem, né? Se a gente for ver em equidade, tá aqui, ó. Esse verdinho mostra a equidade. Então, quanto mais amarelo para o laranja aqui, pior a nossa equidade. E mais verde, mais escuro, mais alta a nossa equidade. Então, vejam que tudo que tem muita equidade, o que é equidade? É a chance dessa mão ganhar até o river. Então, 4-4 vai ganhar 91% das vezes até o river. As valete, 82%. Então, assim, essas mãos sempre vão ser as primeiras a entrar no range de raise. Então, não importa o tamanho da aposta. Vocês identificaram que a mão é valor, vocês privilegiem dar raise sempre. Então, assim, até intuitivo, né? Porque pensa, se você tomar 1/5 aqui da aposta, você imagina que o vilão tem um monte de coisa lá e que o seu valete 10 provavelmente já é forte o suficiente para dar raise, né? E a gente vai ver aqui, ele realmente tem equidade para dar raise, 73%. Agora, é estranho quando a gente enfrenta uma aposta aqui, por exemplo, de 83%, né? Aí você veja que aqui o solver não vai... aí caiu 10% a equidade, porque o range do cara tem que ser muito mais forte. Isso é bem intuitivo, né? O cara tá mandando 5 blinds, um board valete 4 e 2, então eu tô perdendo aqui com valete 9, tô perdendo para todos os valetes melhores do oponente e tal, daí eu jogo de call. Mas já o as valete não, né? O as valete já continua dando raise. Rei valete também. Então, essa é a primeira dica, que eu acho que é a mais fácil também, né? É a mais simples, mas é a mais fácil. E sempre, galera, sempre lembrar que valor é uma métrica relativa, tá? O que eu quero dizer com isso? Não gravem, assim, o que o Tarcísio falou da trinca é super valioso. Trinca geralmente vai ser muito valor, tá? Mas agora par não quer dizer que é sinônimo de valor, tá? Não quer dizer. Então, assim, vamos pegar aqui de novo. Cutoff aqui apostou 20%. Até vou abrir
Até vou abrir em outra aba. Então, pega aqui. Olha o quanto o top pair está dando raise, tá? Vou deixar marcado aqui. Todos esses top pairs dando raise. Rei valete, dama valete e tal, né? Até os mais baixos tem uma frequência de raise, valete 5. Agora eu quero dizer isso de... O que eu quero dizer com valor é uma métrica relativa. Vocês vão entender. Pegar... Uma pergunta besta do GTO Wizard. Quando você fala valete 2 tem uma frequência de raise, valete 2, valete valete 3. 3. Como é que essa inteligência artificial define essa frequência, velho? Cara, é aí que tá. Ele... Cara, eu, Tarcísio, não dou raise com o valete 3 aí, porque, tipo, eu imagino que tem backdoor que pode me ajudar, talvez, a chegar, né, bate um AS, bate um 5, eu vou ganhando equidade. E aí eu tenho medo de eu dar um raise e, às vezes, tomar uma outra e perder essa equidade. Eu acabo dando mais check raise, eu tava dando mais check raise no meu jogo, valete dama mais, valete 10, valete 9, cara, eu tava jogando muito de call, então vendo isso aqui, tá me... Porra, tá abrindo minha mente, assim, sabe? É interessante, né? É que tá. O que é frequência de raise? Se a gente clicar no valete 3 aqui, ele tá dizendo que mais ou menos 3% das vezes ele vai dar raise, né? Então vamos dizer assim, num cenário hipotético que é impossível, por isso que não existe GTO na prática. Num cenário hipotético, se ele jogasse 100 vezes, enfrentasse esse cenário, em 3 ele daria raise, entendeu? Seria o jogo perfeito, super equilibrado. Tá. A gente, como humano, é impossível jogar assim, né? A gente entende o princípio. Então, provavelmente a gente dá call de valete 3 aqui, mas dá sempre raise com valete 10 off. Valete 10, por exemplo. Sim, entendeu? sim. Porque a gente não consegue, ao mesmo tempo que aqui, a gente não consegue equilibrar 44% das vezes eu vou dar call com valete 10 de espadas e 66 eu vou dar raise, né? É impossível, é humanamente impossível. Então a gente entende mais ou menos para onde corre e tenta aplicar. Sacou? Só tentar dar mais uma pincelada aí. É que... Posso? Alô? Acho que o Madu travou aí, né? Travou só para mim ou travou para vocês também? Oi, posso? Pode? Manda bala, Desculpa. bala. Desculpa, pode, claro, lógico. É que o GTO, tipo, o GTO Wizard, ele usa a tabela de Nash para jogar, igual o Ramon falou, o jogo perfeito. E ele faz isso para se equilibrar entre si mesmo, tá ligado? Porque ele vai ter esses opens e os folds para achar em equilíbrio ele jogando contra ele, máquina contra máquina. Perfeito. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. A inteligência artificial, ela usa isso daí. Ela jogando com uma outra máquina do mesmo nível dela e ela faz a jogada para não ser explorada ao longo prazo. Né? É como se fosse a matemática perfeita, né, Madu? Tipo, ele dá raise na frequência exata, quanto o tamanho de aposta exato, e a resposta do outro robô vai ser exata também, né? Destrinchou a tabela de Nash, né? A teoria dos jogos. Né? Perfeito. Agora, eu quero recuperar aquela parada que eu falei de valor relativo, tá? Então, só se atentem à frequência. A gente pode até vir aqui, ó. Se a gente focar em pares, ó, o par mais alto aqui, o valete, está dando raise 32 mais 16, 48%, 49% das vezes, né? Agora, eu vou pegar o 40 blinds efetivos, o mesmo stack efetivo, só que eu vou pegar o UTG dando raise e o Big Blind dando call. Eu vou pegar o exemplo extremo para ficar claro, tá? E agora eu vou pegar o melhor board pro TG possível. As, rei e valete off aqui. Porra. Até tocar... Não tem check raise não, cara. Aí que tá, entender as premissas é o fundamental. Eu não sei o que dá raise aqui, mas a gente já vê que eu já imagino que vai ser uma frequência baixa. Só 7% do raise. Só 7% do range da raise. E vamos filtrar o top pair. Então, assim, quero que vocês entendam a premissa.
valor relativo, ó, valor relativo, esse é o termo. Aqui, cara, assim, né, vou fazer o ator aqui, né? Cara, aqui eu fiz top pair, aqui eu fiz o par mais alto, eu acertei o valete. E aqui eu acertei o as. Por que que aqui eu dou 48% de raise com o meu valete, né? 48% das vezes quando eu tiver valete eu vou dar raise. E aqui apenas 9 mais 5 aqui, 14, mais ou menos 15. Reduziu em 3 vezes o tamanho das vezes que eu dou raise aqui. Por que que Ah, isso mas acontece? o TG tem todo as, rei, o TG tem todo vala-vala, o TG tem todas as mãos ali, enquanto o cutoff tem muito menos, né? Então, o seu top pair versus o cutoff tem muito mais poder do que um top pair versus um TG aí. Ele pode até um dama 10 suited que ele abriu e fez nuts. Exatamente. Exatamente. Eu ia falar Exatamente. isso que o Tarcísio falou. Tá vendo, os seus cabeça de bagre? Você que defende do Big Blind aí, acerta o valete lá. Acerta o. Vamos supor que você tem Ás, vai. Acerta um Ás de 9 que você defendeu lá. E aí o cara do TG dá um bet baixo e você já sai de check raise aqui. Você toma cuidado, viu? Cabeça de bagre. Nossa, qual é a chance de ter check raise? Olha isso aqui, cara. É muito baixa a frequência de check raise, quase não tem. Ele vai jogar de call a maioria das mãos, olha aí, ó. O Ás e Dama, obviamente, tem um golinho de chove, um golinho de raise, mas olha aí, tá balanceado entre três, ó. Entre o chove, entre o check raise e o call. Porque a dama tem um escape maior que é o 10, né? Se caso bater o 10, você faz um nuts na sequência, mas toma cuidado, viu, boca aberta. O cara Exatamente. tem tudo aí, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, fica claro, né, que lembrar que valor é uma métrica relativa. Às vezes o top pair vai ser valor, às vezes o par do meio vai ser valor, sabe? Vai tudo depender de contra quem você está jogando, né? É basicamente isso. Até se Então é isso, pessoal. Vou 31 minutos de aula aí, eu acho que já deu para vocês. Deixa eu voltar aqui. Já deu para vocês sentirem um gostinho, né, de como é uma aula lá do curso da comunidade Poker na Estrada. Eu vou terminar de rever o conteúdo aqui em off, porque senão o Ramon me agride, né? Brincadeira, mas é isso, pessoal. Resolvi trazer um pouquinho para vocês aqui da nossa aula que a gente tem lá no curso, né? E só lembrando, cara, se quiser fazer parte, bora com a gente lá, tem muita aula para ver, cara. A próxima aula que eu vou trazer para vocês vai ser tribet, cara. Vamos jogar de tribet, que eu preciso rever também no meu jogo, dar uma melhorada nos tribets. E falando para vocês, esse conteúdo aqui dificilmente você acha, cara. Dificilmente você acha no gratuito, né? São coisas que, se você não pagar, você não tem acesso, né? Dificilmente você vai achar conteúdo gratuito. Mas fica aí a dica, bora estudar com a gente lá. O link vai estar na descrição aí, para quem quiser adquirir o curso. Cara, R$ 40 por mês. Se você quiser, compra um mês. Não quer renovar pro próximo mês? Cara, não tem problema. Não tem problema nenhum. Para mim é o melhor custo-benefício que tem hoje, né, sobre poker, né, cara? A gente vê os cursos aí custando 5 mil, 3 mil, 2.500, 1.200, 1.300. Para quem não tem condições ou para quem, você sabe, né, quando tem uma dificuldade a mais, a gente sabe que é complicado. Mas bora fazer parte da comunidade com a gente lá. Valeu, pessoal. Vou ficando por aqui. Um abraço para vocês aí. Se quiser deixar um comentário, se inscrever, deixar o like, eu agradeço demais, é fundamental para o canal aí. Vamos para ajudar a levar esse conteúdo para outras pessoas, né? Valeu, tamo junto. Um abraço. Fui.